Bom dia, tudo bem? Hoje é um dia para a gente bater um papo. Você já pensou quando a gente assim está num lugar conversando, trocando uma ideia ali, batendo um papo, conversando entre família ou entre amigos, colegas, né? Tenho bastante amigos. E aí, às vezes, alguém fala alguma coisa que o outro não concorda, etc. Sempre tem isso, né? E aí você precisava falar algo ou alguém falar alguma coisa e aquilo foi, sabe, desvencilhou para outro lado e acabou o papo. Imagina, isso aconteceu, eu leio essa passagem aqui que eu vou comentar agora e eu fico pensando, Pedro poderia ter ouvido um dos papos, uma das conversas mais maravilhosas de todos os tempos, mas ele foi falar na hora que não tinha que falar. Imagina, eu estava lendo essa aqui, sempre que eu leio essa passagem de Mateus 17, que o título é A Transfiguração, e Jesus, né, foi com eles no monte e está lá, 6 dias depois tomou Jesus Pedro, Tiago e João, seu irmão, e aí ele estava ali no monte, e aí daí a pouco ele transfigurou. Quem apareceu? Moisés e Elias. Olha as ideias, olha aí, Moisés e Elias trocando uma ideia ali com Jesus. Aí Pedro toma a palavra, é bom que estamos aqui, né, porque façamos aqui 3 tabernáculos para você e tal. E aí Jesus conversando, eis que uma nuvem fala, esse é meu filho amado. Está dizendo aqui, não é isso? Versículo 5. Uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, a quem, né? A quem me compraza. Escute-o, escute Jesus. Mas ele tinha que falar. E aí acabou o papo. Quando acabou, ficaram todo mundo com medo daquela nuvem falando, alguém falando, Deus, né? Saiu a voz do Senhor ali, acabou o papo, acabou a ideia. Pedro perdeu de ouvir. Tem hora que a gente tem que ouvir. Nós temos aqui, 2 ouvidos. Deus nos fez perfeito. 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir mais e falar menos. Eu vigio. Quando eu estou gravando aqui, eu falando no áudio, para não falar muita coisa. Porque as pessoas às vezes não querem ouvir tanta coisa, né? 3, 4 minutos já. Claro, muita gente não quer ouvir o que é de Deus, né? Palavra, mas a gente pode aqui entender o quê? Se Pedro ficasse quieto, ia ouvir aí uma história ali, um troca de ideia entre Jesus, Moisés e Elias. Olha que maravilha. Já pensou isso? Nós aqui, nesse momento lá? Pensa aí. Pensa você nesse lugar aqui. O que você faria? Responde aí nos comentários lá, tá bom? Fica na paz. Uma coisa que a gente aprende. Temos que ouvir mais e falar menos. Deus nos dá a direção disso. Temos 2 ouvidos e uma boca para falar menos e ouvir mais. Amém? E ouvir Jesus, ouvir a voz do Mestre. Ele é o centro de tudo. Forte abraço. Deus abençoe você e a sua família. Valeu!